Como vocês estão? Tudo bem? Estamos iniciando mais um estudo e o estudo de hoje tem como título Tempo de Decisão. Porque esse é um tempo muito solene, é um tempo que cada um está decidindo sua vida, o lado que vai ficar, ou o lado do Cordeiro, o lado de Jesus, ou o lado da serpente, o lado do dragão, de acordo com o livro do Apocalipse, né? Estamos estudando aqui o último livro da Bíblia, o livro do Apocalipse. E eu espero que tenha sido uma bênção o estudo passado e vamos continuar nosso estudo hoje, né? Estamos estudando sobre as 3 mensagens angélicas durante essa série de estudos, né? As 3 mensagens do Apocalipse. E se você ainda não tem esse estudo, eu vou deixar aqui o link para que você possa acessar na internet e acompanhar o estudo também de forma mais prática, né? Onde você pode também ler o guia de estudo. Está bem? Bom, nós já vimos, por exemplo, que o Apocalipse revela a Jesus Cristo. O Apocalipse é a revelação de Jesus Cristo que Deus deu a João e João compartilhou às igrejas, como chegou até nós, aos nossos dias, né? Então vamos aprender mais dessa revelação de Jesus. Antes, porém, vamos orar. Querido Pai Celestial, te agradecemos por ter inspirado o teu discípulo amado João a escrever essas mensagens para os nossos dias. E agora, ao abrirmos a tua palavra, nos dê entendimento e a sabedoria vinda do alto para compreendermos a mensagem que o Senhor tem para nós para o dia de hoje. Abençoe e esteja ao nosso lado. Abençoe e esteja ao lado dessa pessoa que me ouve e assiste nesse momento. Eu te peço em nome de Jesus. Amém. Em 2002 eu comecei a estudar as profecias de um jeito um pouquinho diferente, sabe? Comecei a olhar para o tempo profético. Ou seja, havia muitas profecias que seria possível colocar numa linha de tempo. Eu estou gravando esses programas exatamente aqui em Nova Friburgo, que é o local onde eu comecei a estudar essas profecias dessa forma. E eu estou aqui em Nova Friburgo nesse momento, né? Uma cidade agradável, no meio das montanhas, um lugar bastante acolhedor. Eu gosto muito de Nova Friburgo, que fica no estado do Rio de Janeiro, né? E vejam, quando você coloca as profecias numa linha do tempo, você percebe que estamos vivendo no finalzinho da linha do tempo, nos últimos dias, né? E eu percebi que estamos vivendo nos dias da volta de Jesus. Uma coisa interessante é que este estudo deu origem a um livro, este livro aqui. O livro Chegou a Hora. Milhares de pessoas têm procurado esse livro, têm lido o livro, têm estudado, pessoas que gostam de estudar as profecias, né? E como é que eu cheguei a esse título? O título Chegou a Hora. Bom, esse título eu encontrei na Bíblia. Vamos abrir a palavra de Deus? Abre aí no livro de Apocalipse, no capítulo 14. Na verdade, esse vai ser o objeto do nosso estudo no dia de hoje e em outros estudos também. Apocalipse, capítulo 14. Vamos ler o verso 14 e o verso 15. Diz assim, verso 14. Olhei e eis uma nuvem branca e sentado sobre a nuvem um semelhante a filho de homem, tendo na cabeça uma coroa de ouro e na mão uma foice afiada. Então, João está vendo agora o Filho do Homem, o Jesus, assentado numa nuvem, não é? E ele está pronto para fazer a colheita. Ele está com uma foice na mão, não é? E ele está preparado, está pronto para buscar os escolhidos, os salvos, o remanescente, o povo que escolheu ficar ao lado de Jesus, né? E continua dizendo o verso 15. Outro anjo saiu do santuário, gritando em grande voz para aquele que se achava sentado sobre a nuvem. Toma a tua foice e ceifa, pois chegou a hora de ceifar, visto que a seara da terra já amadureceu. Perceberam de onde eu tirei o título Chegou a Hora? Exatamente.
Apocalipse capítulo 14, verso 15. Porque eu tenho certeza, tenho convicção que estamos vivendo nesse momento. O momento em que chegou a hora de ceifar. São os últimos momentos desse período de pecado na terra. E chegou a hora de Jesus ir buscar aquele remanescente fiel, que nós vimos a semana passada, que são os que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé em Jesus. Nós vimos isso lá em Apocalipse capítulo 12, verso 17, mas é tão importante que aparece também aqui em Apocalipse 14, verso 12, onde diz assim: aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé de Jesus. Ou seja, é tão importante essa característica, e você deve ter essa característica na sua vida também. Guardar os mandamentos de Deus, todos eles, e ter a fé de Jesus, ou seja, em Apocalipse 19 nós vimos que a fé de Jesus significa o espírito de profecia, a fé que foi manifestada pelos profetas de Deus, né? Crer em toda a Bíblia, do Gênesis até ao Apocalipse. Então, Jesus está aqui para fazer a sua colheita, e durante esse período que antecede a colheita, nós temos essa mensagem dos 3 anjos sendo pregada a todo mundo. As 3 mensagens angélicas de Apocalipse 14 são as últimas mensagens de misericórdia ao povo que vive neste planeta. É a última mensagem. E a seguir vem o quê? A volta de Jesus. É por isso que estamos estudando essas mensagens. Em nosso guia de estudo, nós lemos o seguinte. Está aqui na parte de domingo, para aqueles que acompanham com o guia de estudo, diz assim: o Apocalipse 14 traz a última mensagem de misericórdia de Jesus para um mundo caído e rebelde que há cerca de 6.000 anos tem estado submerso no pecado e no mal. Chegará um dia em que cada pessoa no planeta Terra tomará sua decisão final e irrevogável, seja a favor de Jesus ou contra ele. Vocês perceberam aqui? Temos aqui a afirmação de um período de tempo que temos estudado no nosso canal, não é verdade? Um período de tempo de 6.000 anos, destinado a um período de graça para este planeta. Um período de destruição e engano, um período de maldade, mas que depois haveria o milênio, a volta de Jesus, não é? É impressionante. Nós vivemos no finalzinho deste período de 6.000 anos e em seguida virá a colheita. Ou seja, Jesus está voltando nas nuvens do céu, muito em breve, né? Em Mateus 24:14, Jesus falando sobre o sinal da vinda do Filho do Homem, sinal da vinda dele, ele disse assim, Mateus 24:14, e será pregado esse evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Aqui fala sobre um evangelho que será pregado em todo o mundo. Então virá o fim. E nesta mensagem angélica, uma dessas mensagens, Apocalipse 14, verso 6, João diz assim: vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno, para pregar aos que se assentam sobre a terra e a cada nação, tribo, língua e povo. O evangelho eterno sendo pregado a todo mundo, para cumprir a profecia de Jesus em Mateus capítulo 24. Eu tive o privilégio de trabalhar 7 anos na região do Quênia, ali na África. E o Quênia é um país interessante porque eles têm 42 tribos diferentes, cada uma falando a sua própria língua, além da língua oficial, que é o Swahili, e o inglês, que é outra língua estrangeira que também é falada ali. Então, eu pude perceber o cumprimento profético ali.
dessas pessoas recebendo a mensagem na sua própria língua. É impressionante ver aqueles nativos recebendo a palavra de Deus na sua própria língua, como eles ficavam felizes em segurar a Bíblia, escrito na sua língua. Distribuímos ali muitas Bíblias entre os Masai, né? Distribuímos em outras tribos também. Pessoas têm recebido a mensagem naquela região onde existem diversas tribos, né? Cada um recebendo a mensagem na sua própria língua, não somente na África, mas na Ásia, nos países árabes, né? E aqui no Brasil também, em diferentes lugares, desde o Amazonas, lá no norte, até o Rio Grande do Sul, na América do Sul também, né? E em Apocalipse 14, nós temos alguns textos chaves, mensagens chaves, mensagens do Senhor para esse povo que vive nos últimos dias. E o ponto central de tudo isso é a volta de Jesus, é o fim da linha do tempo, a volta de Jesus. E quando estudamos as profecias, percebemos que estamos vivendo no finalzinho da linha, nos últimos dias. Isso é motivo de alegria, não é? Vejam Marcos capítulo 14, verso 62, Jesus fez uma promessa. Ele disse assim: vocês verão o Filho do Homem sentado à direita do Todo-Poderoso, vindo com as nuvens do céu. Essa foi a sua promessa, quando ele ainda estava aqui na terra. E agora, em Apocalipse 14, verso 14, olha o que encontramos aqui. Olhei e eis uma nuvem branca, e sentado sobre a nuvem um semelhante a filho de homem, tendo na cabeça uma coroa de ouro e na mão uma foice afiada. Ou seja, o cumprimento profético está se aproximando. Aquilo que Jesus prometeu, ele vai cumprir dentro em breve, né? E Jesus é esse filho de homem, ou filho do homem, como ele gostava de dizer. Na verdade, ele usou esse termo muitas vezes, era o termo preferido dele, né? Quantas vezes ele falou filho do homem, referindo-se a si próprio. Jesus usou o termo filho do homem 82 vezes para referir-se a si próprio. Era um dos títulos preferidos dele mesmo. Vejam, por exemplo, alguns desses textos. O primeiro deles está em Mateus capítulo 16, 27. Diz assim: porque o Filho do Homem há de vir na glória de seu Pai, com os seus anjos, e então retribuirá a cada um conforme as suas obras. Jesus é esse Filho do Homem, que está vindo em glória e majestade, junto com seus anjos. Outro texto, Mateus 24, verso 27 e 30. Porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra até no Ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. E aí o verso 30. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e muita glória. Aqui novamente nós temos a visão do Filho do Homem, descrito aqui em Mateus capítulo 24, né? Jesus prometendo, dando sinais e mostrando como seria a vinda dele como relâmpago, né? Todo olho vai ver, né? Vai aparecer o sinal no céu, as pessoas vão ver o Filho do Homem, não é? Ele vai vir com poder e muita glória, não vai ser algo secreto, escondido, não, não, não. As pessoas vão ver a volta de Jesus. Mateus 25, 31 a 32 diz assim: quando vier o Filho do Homem na sua majestade, e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória, e todas as nações serão reunidas em sua presença, e ele separará um dos outros, como o pastor separa os cabritos das ovelhas. Quando Jesus vier, nós vamos ter apenas dois grupos aqui. Aqueles que escolheram a Jesus, que escolheram o Cordeiro, que escolheram Miguel, e aqueles que escolheram o dragão, a serpente, diabo, Satanás. Essa vai ser uma grande divisão, não é?
Infelizmente, algumas pessoas se vendem ao dragão e deixam de lado a Jesus. Mas ainda há tempo, tempo de mudança, né? Ellen White disse: naquele dia de punição e recompensa finais, tanto os santos como os pecadores reconhecerão naquele que foi crucificado o juiz de todos os vivos. Na verdade, para os salvos, vai ser um dia de grande alegria, uma alegria inigualável. Não dá para explicar, né? Eu não sei se você já sentiu assim muito feliz. Se você já sentiu essa uma felicidade muito maior ainda. A Bíblia diz em Isaías 25, verso 9, uma exclamação que provavelmente os salvos usarão, onde diz assim: eis que este é o nosso Deus, em quem esperávamos, e Ele nos salvará. Que maravilha! Nesse momento também vai acontecer uma coisa impressionante. Aqueles que morreram fiéis em Jesus Cristo, eles vão ressuscitar, as sepulturas vão se abrir e eles vão ressuscitar gloriosos. Meu pai que dormiu na mensagem do Senhor vai ressuscitar. Minha mãe que dormiu na mensagem do Senhor vai ressuscitar. Minha avó que dormiu na mensagem do Senhor vai ressuscitar. Daniel que dormiu e teve garantida a sua ressurreição vai ressuscitar. Quantos outros profetas que dormiram, crendo em Jesus? Paulo, né, que foi morto por amor a Cristo, vai ressuscitar. E nesse momento de ressurreição, é um momento de vitória e aclamação. Eles vão dizer: vitória, vitória, vitória sobre a morte e sobre a sepultura, por meio de Jesus Cristo, que é aquele que dá a vida, né? Esse momento está muito próximo. Estamos terminando esse período de graça dado ao planeta Terra. E aqueles que têm estudado o livro de Daniel, têm estudado as profecias aqui neste canal, no canal Chegou a Hora, sabem do que estou falando, né? A Bíblia diz que quando Jesus foi para o céu, lá no livro de Atos a gente percebe isso, bem no comecinho. Jesus foi subindo, subindo, até que uma nuvem cobriu Jesus. E 2 anjos apareceram ao lado ali dos apóstolos, ao lado ali daqueles discípulos, das pessoas que presenciaram a subida de Jesus. Eles disseram: não fiquem preocupados. Esse mesmo Jesus que foi levado ao céu vai voltar da mesma maneira que vocês viram. Entre nuvens, não é? Entre nuvens. E é por isso que agora em Apocalipse 14, verso 14, João diz que vê uma nuvem branca. E sentado sobre a nuvem branca, quem é que está? O Filho do Homem. Está Jesus, né? Esse Filho do Homem também aparece na profecia de Daniel capítulo 7, né? Na verdade, Daniel capítulo 7, ele viu a corte reunida, a corte celestial, a corte do julgamento, onde estão sendo julgados aqueles que serão salvos, e o destino de cada um está sendo colocado ali diante desse tribunal, o tribunal divino. Diz assim, Daniel 7, 9 e 10. Continuei olhando até que foram postos uns tronos, e o ancião de dias se assentou. Sua veste era branca como a neve, e os cabelos da cabeça como a pura lã. O seu trono era chamas de fogo. As suas rodas eram fogo ardente. Um rio de fogo manava e saía de diante dele. Milhares de milhares o serviam, e miríades de miríades estavam diante dele. Assentou-se o tribunal e se abriram os livros. Então vejam só, é iniciada essa sessão do tribunal. O julgamento é iniciado, né? Os registros celestiais da nossa vida são colocados ali naqueles livros e são abertos diante do universo. O julgamento tem início e todos serão julgados. Você vai ser julgado e eu vou ser julgado também. E esse julgamento se inicia depois desse período de 1260 dias ou anos que estudamos na semana passada, que aparece em Daniel capítulo
7 e aparece também em Apocalipse capítulo 12. Um período em que o povo de Deus é provado e após esse período, então, inicia esse julgamento de acordo com Daniel capítulo 7, capítulo 8, capítulo 9. Nós vemos então aqui que estamos vivendo nesse período, o período do julgamento. Daniel continua dizendo em Daniel capítulo 7, verso 13 e 14: Eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha com as nuvens do céu um como filho do homem, e dirigiu-se ao ancião de dias, e o fizeram chegar até ele. Foi-lhe dado o domínio e a glória e o reino, para que os povos, nações e homens de todas as línguas o servissem. O seu domínio é domínio eterno, que não passará, e o seu reino jamais será destruído. Após esse julgamento, o Filho do Homem se dirige ao ancião de dias, o Pai. É o momento em que ele vai receber o reino, é o momento da sua vinda à terra para buscar os seus súditos, o remanescente fiel, né? E o juízo revela diante de todo o universo que o Pai, o Filho e o Espírito Santo fizeram todo o possível para salvar a humanidade. Se alguém não foi salvo, é porque realmente escolheu ficar do lado do inimigo, ficar do lado do adversário, ficar do lado de Satanás. E deixou de escolher a Jesus Cristo, deixou de escolher o lado de Miguel, o lado do Filho do Homem, o lado de Jesus. Ellen White, no livro Testemunhos para a Igreja, ela diz assim: Cristo foi feito nosso juiz. O Pai não é o juiz. Os anjos também não são. Aquele que se revestiu da humanidade e viveu neste mundo vida perfeita será quem nos julgará. Só Ele pode ser nosso juiz. Isso é um privilégio, porque Jesus, além de ser o nosso juiz, Ele também é o nosso advogado. E também é o nosso Salvador, nosso Redentor, nosso Criador. Portanto, a gente pode confiar plenamente em Jesus Cristo. Podemos confiar nele, com certeza. E no livro de Marcos, Jesus fala do reino de Deus da seguinte maneira. Ele usa uma parábola aqui, comparando o reino de Deus a uma semente. Marcos capítulo 4, 26 a 29, a Bíblia assim diz. Disse ainda, o reino de Deus é assim, como se um homem lançasse a semente à terra. Depois dormisse e se levantasse, de noite, de dia, e a semente germinasse e crescesse, não sabendo ele como. A terra por si mesma frutifica, primeiro a erva, depois a espiga e por fim o grão cheio na espiga. E quando o fruto já está maduro, logo se lhe mete a foice, porque é chegada a ceifa. E agora, aqui em Apocalipse capítulo 14, no verso 15, o anjo usa essa mesma analogia, essa mesma maneira de pensar. Por isso que Jesus tem uma foice na mão. E esse anjo sai ali do santuário. Diz assim, Apocalipse 14, 15, vamos ler. Outro anjo saiu do santuário gritando em grande voz para aquele que se achava sentado sobre a nuvem. Toma a tua foice e ceifa, pois chegou a hora de ceifar, visto que a seara da terra já amadureceu. Chegou a hora da colheita. Chegou a hora da volta de Jesus. Ou seja, o anjo está dizendo, vá buscar os seus filhos lá na terra. Chegou a hora, Senhor. Tudo já aconteceu. Esse longo período de tempo, esse longo período de tempo de destruição, de engano, já passou, já terminou, né? E a semente que é plantada no coração de cada um, ela vai germinando, ela vai frutificando. Nós chamamos isso de santificação, sabe? É quando isso vai acontecendo durante a vida do cristão. Ele vai crescendo em graça, vai crescendo no conhecimento de Cristo, no conhecimento da palavra de Deus, vai crescendo em fé. Vai havendo um aperfeiçoamento na vida dele. Assim como o sol brilha sobre a planta, fazendo com que ela germine, nós também temos que manter o foco em Jesus, o sol da justiça,
para que tenhamos esse crescimento, tenhamos a santificação. O interessante é que em Apocalipse nós temos ali duas colheitas. Uma é a colheita de grãos dourados, que representam os justos, e a colheita de uvas, que representa os injustos ou os perdidos. Isso aparece no livro de Apocalipse, no capítulo 14, nos versos 17 e 20. Vamos ler. Então saiu do santuário, que se encontra no céu, outro anjo, tendo ele mesmo também uma foice afiada. Saiu ainda do altar outro anjo, aquele que tem autoridade sobre o fogo, e falou em grande voz ao que tinha a foice afiada, dizendo: toma a tua foice afiada e ajunta os cachos da videira da terra, porquanto as suas uvas estão amadurecidas. Então o anjo passou a sua foice na terra e vindimou a videira da terra, e lançou-a no grande lagar da cólera de Deus. O lagar foi pisado fora da cidade, e correu sangue do lagar até o freio dos cavalos, numa extensão de 1.600 estádios. Temos aqui uma metáfora que mostra essa diferença entre os justos e os ímpios. E a descrição desses dois é impressionante. Me permitam compartilhar com vocês essa descrição terrível, por um lado, e maravilhosa por outro. Terrível para o lado daqueles que escolheram Satanás, o dragão, e maravilhosa para aqueles que escolheram Miguel, o Filho do Homem, Jesus. Vejam só, outro anjo saiu do altar, o anjo que tem autoridade sobre o fogo, diz Apocalipse 14, verso 18. Eis o anjo que controla o fogo do juízo final. A colheita está madura, o pecado atingiu seus limites, a rebelião cruzou a linha da misericórdia divina. Aqui está a mensagem profética urgente de Apocalipse 14. Todas as sementes amadureceram e estão prontas para a colheita. O grão está totalmente maduro e as uvas estão totalmente maduras. O povo de Deus revela a sua imagem de graça, compaixão, misericórdia e amor diante do universo. Os filhos do mal revelam ganância, luxúria, inveja e ódio. O caráter de Jesus é revelado em um grupo e o caráter de Satanás no outro grupo. Em contraste com a justiça de Cristo revelada em seu povo, será visto todo o resultado da rebelião contra Deus: perversidade, maldade, pecado e rebeldia serão plenamente exibidos diante dos seres humanos e dos anjos. O contraste entre o bem e o mal, o certo e o errado, a obediência e a desobediência será aparente a todo o universo. E a pergunta que a gente tem que fazer hoje a nós mesmos: de que lado estaremos? Do lado do trigo ou do lado das uvas? Do lado dos cabritos ou do lado das ovelhas? Do lado de Jesus ou do lado de Satanás? Essa é uma pergunta muito séria, né? Nós estamos num momento de decisão e o Espírito Santo trabalha no coração de cada um. Talvez esteja trabalhando aí no seu coração. E qual a decisão que você está tomando? Porque não há muito tempo mais. Estamos vivendo nos últimos dias dessa linha do tempo, no finalzinho dos 6.000 anos de maldade e pecado que ocorre neste mundo, né? Essa é uma decisão que não vai ter mais volta. Uma vez que você decidiu, ela é final, irrevogável. Não vai haver uma segunda chance, como muitos acreditam. Não haverá, né? E nesse momento vai haver apenas duas classes de pessoas: aqueles que escolheram a Deus, escolheram Jesus Cristo, ou aquelas que se venderam ao diabo, a Satanás. No livro Desejado das Nações fala do sacrifício de Jesus. Esse é o preço que ele pagou por você, o preço que ele pagou por mim. Notem que descrição impressionante. Diz assim: o imaculado Filho de Deus pendia na cruz, com a carne dilacerada pelos açoites. Aquelas mãos tantas vezes estendidas para abençoar, estavam agora pregadas no madeiro. Como com
aqueles pés tão incansáveis em serviço de amor. Sua régia cabeça estava ferida pela coroa de espinhos, e aqueles trêmulos lábios, entreabertos para deixar escapar um grito de dor. Tudo que ele sofreu, as gotas de sangue correndo da fronte, das mãos, dos pés, a agonia que atormentou seu corpo e inexprimível angústia que encheu seu coração quando dele a face do Pai se ocultou. Tudo fala ao coração de cada filho da humanidade, declarando: é por você que o Filho de Deus consentiu em carregar esse fardo de culpa. Por você ele destruiu o domínio da morte e abriu as portas do paraíso. Pela fé, Cristo saiu vitorioso. Existe um outro texto de Ellen White no livro Educação, muito interessante. Diz assim: cada semente produz frutos segundo a sua espécie. Assim é com os traços de caráter que cultivamos. Egoísmo, amor próprio, presunção e autossatisfação se reproduzem, e o fim é a miséria e a ruína. O que semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção. Mas o que semeia para o Espírito, do Espírito, colherá vida eterna. Amor, compaixão e bondade produzem frutos de bênçãos, uma colheita imperecível. E ela continua dizendo ainda: somos transformados pela contemplação. Essa é uma lei tanto da natureza intelectual quanto da espiritual. A mente vai se adaptando aos assuntos aos quais se ocupa, vai assimilando aquilo que está acostumada a amar e reverenciar. Somente Deus tem poder para erguer o ser humano. Como será que estamos vivendo nesses últimos dias, nesses dias finais, né? Porque esse é o momento da decisão. Decisões eternas, escolhas eternas. É o momento de nos apegarmos a Cristo e a sua palavra com fé e devoção. Ainda é possível fazer a mudança. O apóstolo Paulo nos diz em 2 Coríntios capítulo 5, verso 17 que, portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. Permaneça em Cristo, ou escolha o lado de Cristo, né? Na próxima semana nós vamos continuar estudando o livro do Apocalipse e continuaremos falando das 3 mensagens angélicas, né? E eu realmente anelo que a semente que Jesus plantou no seu coração germine. Não deixe essa sementinha morrer. Permaneça firme. Vale a pena. Estamos vivendo nos últimos dias. Os dias em que antecedem a volta de Jesus Cristo. Eu realmente creio que muito em breve veremos Jesus voltando em glória e majestade. Eu gostaria de orar com você. Vamos orar. Querido Pai, Criador do céu e da terra, mas também aquele que nos criou e tem o poder de nos transformar. Te pedimos que coloque a boa semente em nossa vida, que possamos produzir em Ti e através de Ti apenas o bem. Que a vida de cada um que está nos assistindo seja uma bênção. Colocamos todos em Tuas mãos. Alguns fracos, alguns defeituosos, mas esperançosos da transformação que Jesus pode fazer na vida. Alguns doentes espirituais, mas crendo na cura espiritual provida pelo Espírito Santo. Opere um milagre, Senhor. Opere um milagre na vida desses que estão aqui assistindo. Pois pedimos em nome do Teu Filho amado, o Filho do Homem, o nosso querido Jesus. Amém. E eu gostaria de terminar o programa de hoje com as palavras de Paulo em 1 Coríntios capítulo 16, 13 e 14. Tenha isso em mente. Sede vigilantes, permanecei firmes na fé, portai-vos varonilmente, fortalecei-vos. Todos os vossos atos sejam feitos com amor. Que Deus abençoe vocês e até o nosso próximo encontro.